Olá, o Pode Crer está chegando com um tema muito especial. Vocês já se perguntaram como grandes organizações conseguem manter uma imagem sólida e uma comunicação eficaz com o público? Ou ainda, como garantem que a sua mensagem seja transmitida de maneira clara e transparente? Vou dar um spoiler do que vem por aí e afirmar que a comunicação institucional é uma peça-chave nesse processo. E no episódio de hoje, vamos mergulhar de cabeça nesse universo fascinante. Exatamente, Tiele. A comunicação institucional é a voz e a identidade das organizações. E hoje vamos explorar como essa comunicação pode conectar propósito e pessoas de uma maneira autêntica e impactante. Este é o Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior, que aborda o tema comunicação institucional, conectando propósito e pessoas. E para falar desse assunto super importante, trouxemos duas especialistas incríveis que vão compartilhar as suas experiências e conhecimentos conosco. Temos aqui a honra de receber a Laíse Souza, secretária de Comunicação do Estado de Mato Grosso, e a Cláudia Luz, publicitária, mentora e palestrante. Sejam bem-vindas. Obrigada, Tiele. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Tiele, Nayaja. É uma honra estar aqui, né? Principalmente até de dividir a bancada aqui com a secretária. Prazer em conhecê-la. Bom, e para começar esse nosso bate-papo, e para o pessoal que está acompanhando o podcast conhecer um pouco mais sobre vocês podem compartilhar um pouquinho a trajetória de vocês e o que vocês desenvolvem na área de comunicação institucional? Bom, vamos lá. Você vai dar tempo de falar de como que a gente desenvolve, né, Cláudia? Porque eu achei muita coisa, né? Sim. Bom, mas meu nome é Laíse Souza, eu sou jornalista há 24 anos, formada ali na Universidade Federal de Mato Grosso, ainda na década de 90, né? Saí de lá em janeiro de 2000. Sou advogada também, sou especialista em gerenciamento de crise, comunicação corporativa e estou finalizando meu MBA em marketing político e comunicação governamental, além de uma pós em direito, que também sou advogada, uma área que eu também sou muito apaixonada. Eu sempre acreditei muito que comunicar, independente de onde você esteja, seja num veículo de comunicação ou numa instituição, comunicar é transmitir verdade. Se você não repassar o que é verdadeiro, essa comunicação não fica, ela não tem aderência. Então, e eu trouxe isso para dentro do governo do estado, né? A forma mais fácil que eu acho de você comunicar um assunto, uma pauta, ou positiva ou negativa, é falando a verdade. E quando essa comunicação ela é verdadeira, quem recebe a comunicação, ela consegue olhar e falar assim, realmente, né, tá tendo obra para todo lado, que é o slogan que a gente está trabalhando. Porque tem uma obra na frente da minha casa, porque eu passei numa estrada que está em obra. Então eu falo a verdade, não adianta eu comunicar que tá tendo obra para todo lado, e eu estou só fazendo obra em Cuiabá, ou só em Várzea Grande, e o pessoal de Sinop está sendo impactado com isso. Sim. Então é mais ou menos sobre isso que a gente trabalha no dia a dia ali, de passar, de transmitir um pouco essa verdade na comunicação, porque aí eu acho que facilita, adere, e as pessoas falam assim, bom, realmente dá para acreditar no que essas pessoas falam, quando você não só cria algo, mas você só transmite aquilo que realmente existe, né? E você, Cláudia? Um resumo da sua trajetória. Que é grande, né? Bom, assim, a Laís estava falando aqui, eu falei, acho que eu sou a veterana aqui. Eu sou Cláudia Luz, publicitária, sou também formada pela UFMT, da primeira turma. Então, ano que vem, eu completo 30 anos de carreira, né, de graduação, e tenho falado isso com uma certa frequência, por orgulho mesmo, por felicidade de olhar para esse caminho aí percorrido de 30 anos e ver todos os avanços, não só na minha carreira, mas principalmente na área. Porque assim como a Laís que deu para sentir, eu também sou muito apaixonada pela nossa atividade. E a gente percebe ao longo dessas décadas, né, já chegamos aí de contar em décadas, o quanto a comunicação mudou e exige de nós profissionais que a gente fique sempre atento, buscando atualização e mudanças, porque a faculdade que eu fiz já não é suficiente há um bom tempo para dar conta disso, né? Quando a Laís comenta dessa transparência, ela é muito característica dessa época que a gente vive, de redes sociais, que mesmo que eu até queira falar alguma coisa diferente da realidade, existem fiscais aí, né, presentes aos milhares, né, seja na presença do celular ou das redes sociais. Mas falando um pouquinho de mim, além disso, eu sou publicitária, como eu disse, eu sou primeira filha de 4 mulheres, eu sou mãe de um casal de gêmeos, Rômulo e Heloísa, e eu gosto muito de falar disso porque isso me inspira, porque uma das coisas que eu fiz ao longo dos 30 anos e que me dá muito prazer é ser professora.
né? Durante 7 anos eu fui professora de graduação, hoje eu não estou mais, eu tenho 2 alunos em casa que eu tento aí mentorar. E lógico, eu não tenho a autoridade do professor, né? Porque agora eu sou mãe chata, né? Porque eu virei mãe de adolescente, eles daqui a alguns dias fazem 14 anos. Além disso, eu fui presidente da Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso e ocupei esse espaço também muito com honra para a gente poder falar sobre marketing, que é o berço, assim, é a minha formação. Eu sempre olho para os desafios de comunicação dentro da perspectiva do marketing, de como que a gente pode estabelecer valor para a causa que a gente vende, para que a gente possa apaixonar as outras pessoas. Ah, que bacana. É o nosso tema, né? Comunicação institucional. Eu queria saber de vocês o que é comunicação institucional e por que ela é tão importante, né, nas organizações. Pode ser para as duas. Vai, Cláudia, pode continuar aí. Eu acho que, assim, a minha visão, dentro da minha experiência de estar à frente de uma instituição por 20 anos, e depois em outras instituições, que é o que eu faço hoje, acho que ela é um pouquinho menor do ponto de vista de projeção comparada a uma demanda de governo do estado de Mato Grosso, que eu acho que é, assim, uma pressão enorme. Eu gosto sempre de pensar que, além da gente ter assumido a complexidade de pensar comunicação, então, assim, independente de quem exerce essa função, ela é complexa. Às vezes eu falo, cara, fui pegar a fila e ainda peguei a dobrada, que é a gente falar, né, defender as instituições. Isso porque hoje, de um modo geral, as pessoas não confiam tanto nas instituições. E aí nós estamos falando de todas. Se você pegar, por exemplo, dentro de sala de aula, um professor tem uma autoridade diferente do que tinha 20 anos atrás. Se a gente falar dentro de casa, a autoridade da mãe ou de um pai é diferente de anos atrás. Por exemplo, eu não exerço uma autoridade em casa autoritária, porque eu sei que se eu fizer isso nessa época que a gente vive, eu perco os meus filhos. E aí, quando a gente traz isso para as instituições, a gente precisa sempre se lembrar que o primeiro desafio é a gente acionar essa credibilidade, porque as pessoas partem do pressuposto de que as instituições hoje não são confiáveis. Eu não estou dizendo com isso que eu concorde, tá? Mas eu, quando estou falando com as pessoas sobre comunicação institucional, eu chamo a atenção para esse fato, que é a gente saber, ter em mente que quando a gente desenvolve uma estratégia de comunicação à frente das instituições, e vocês dois também fazem parte disso, a gente tem que pensar que a gente não está num placar 0-0. A gente não vai falar com outra pessoa da ponta como se ela não tivesse nenhuma imagem. Imagino que isso aí seja, assim, muito mais complexo quando a gente pega órgãos públicos, porque você vem, né, depois de várias gestões públicas que têm N imagens. Pegando esse gancho que a Cláudia deixou da questão dessa reputação, né? A gente tem um trabalho muito grande dentro do governo do estado de cuidar da reputação e da imagem do governo e das secretarias. Porque a gente tem um conceito que um governo forte, uma secretaria forte, ela faz com que ajude a transmitir que está tudo bem dentro do Estado, né? Se dá uma segurança para o Estado, né? Se eu começo a ter muitas informações ou muitas crises, eu demonstro que o governo é fraco, que a secretaria é fraca. Então, a gente não trabalha centrado na imagem do governador Mauro Mendes, porque ele já tem uma imagem muito forte, uma imagem pessoal muito forte, pelo trabalho que ele já tinha feito antes de assumir o governo do estado. Então, a gente procurou fazer uma imagem de governo forte, em que eu tenho as secretarias fortes, o governo forte, e que você acaba passando isso. Por quê? Se você tem uma crise institucional, por exemplo, com um determinado secretário ou com um determinado servidor, isso não vai abalar o governo. Mas se eu tenho pessoas fortes e um governo fraco, qualquer crise que tiver, eu consigo abalar. E ela só vai ser sanada, minimizada, a partir do momento que eu retiro aquela pessoa que gerou a crise e que começa a dar muito desgaste para a imagem da instituição. Então, a gente sempre trabalhou de uma forma muito diferente do que vinha acontecendo anteriormente no governo, e a Tiele fez parte do governo, trabalhou comigo lá, né, Tiele, na Secretaria de Comunicação, que é o seguinte: você tem que vender aquilo que o governo está fazendo, serviços, produtos para o cidadão, e prestar conta do que está sendo feito enquanto políticas sociais e tudo mais.
E aí você tem a palavra do governador, do secretário, só dizendo, realmente isso está acontecendo, mas o cidadão está vendo lá desde sempre a política na ponta, né? Então, é difícil você trabalhar a comunicação, e mais difícil ainda, Thiele, é você manter essa reputação nos tempos de hoje, como a Cláudia disse. Antigamente, eu me recordo, vou começar a entregar as idades, né? Quando eu comecei na comunicação, eu fiz um caminho muito ao contrário. Eu comecei primeiro assessoria de imprensa, e no ano 2000, eu fui assessora de imprensa Secretaria Estadual de Saúde. Aí depois que eu fui para veículo de comunicação. Eu lembro que quando uma coletiva, a gente podia dizer que aquela coletiva de imprensa era um sucesso, tinha 6, 7 veículos de comunicação. Hoje, uma coletiva, a gente reúne 60 veículos de comunicação na capital. Né? Qualquer pauta no Palácio, você reúne mais de 30 veículos de comunicação. Fora esses 30 veículos de comunicação, você tem 3 milhões de veículos de comunicação no estado, que são os telefones celulares, né? Todo mundo hoje pega um celular e vira um veículo de comunicação, porque ele tem o público dele, seja 100 pessoas na rede social dele, ou seja 1 milhão de pessoas na sua rede social, você tem um público ali dentro. Então você também tem que tomar cuidado com aquilo que você expõe na rede social, e aquilo que as pessoas estão falando sobre você na rede social, porque aquilo consolida. E aí pode atrapalhar a imagem e a reputação que você tem perante a sociedade. Então a gente não fala mais de comunicação pública hoje só de você informar o cidadão, mas você também tem que cuidar da imagem daquela instituição. E aí vem um trabalho que às vezes não é tão simples assim como todo mundo imagina. Rede social. O que eu faço na rede social do governo, por exemplo, eu não faço na TV. Né? A gente tem que pensar, e a Cláudia deve ser 1000 vezes melhor do que eu para falar sobre isso, a gente tem que pensar nos públicos, né? Em marketing a gente trabalha muito isso. É a mesma informação, mas você tem que passar de forma diferente para cada público. Então, na minha rede social hoje do governo, a gente tem uma rede social super descontraída. Às vezes eu falo, não gostei disso aqui. Aí o Lucas, que é meu adjunto, fala assim, mas, Laís, pensando assim, não, tá bom, você o público vai gostar, eu não gostei, mas o público vai gostar. Né? Antigamente era o seguinte, você vinha aprovava um texto. Eu não gosto desse texto, muda. Vinha para sua redação. Hoje, rede social não é o que você gosta, é saber que aquele conteúdo vai atingir ou não o público. E aí eu tenho aquela mesma informação que eu tenho que trazer para a TV, que eu tenho que trazer para o rádio numa campanha publicitária, que é completamente diferente. Em um estado como Mato Grosso, o desafio fica maior ainda. Por quê? A internet que eu tenho na capital, eu não tenho, por exemplo, lá em Confresa. É verdade. Eu não tenho. Eu não tenho, por exemplo, numa cidade lá em Aripuanã. A internet é diferente. Então não adianta eu mandar um vídeo de 1 minuto para um grupo de WhatsApp que não vai chegar, baixar, por exemplo, em Nova Brasilândia. Não vai rolar. E às vezes até mais perto, né? Tangará da Serra, Campo Novo, Parecis. É uma outra realidade. Sim. Então, até isso na comunicação pública são barreiras que a gente tem que pensar na hora de comunicar, na hora de fazer. Não é simplesmente, ficou bonita essa publicidade. Ok, aprovo. Não dá. A linguagem, por exemplo, se eu tô aqui na capital, eu posso fazer uma comunicação que traga um linguajar local. Mas como que eu vou fazer essa comunicação, por exemplo, para Sinop? Será que lá em Sinop eles vão aceitar bem um cuiabano raiz falando? Aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, na Baixada, vão aceitar, mas lá em Sinop talvez não aceite. Tem que fazer várias adaptações. Então, até isso, por exemplo, a nossa comunicação hoje, a comunicação publicitária do governo, ela é completamente regionalizada. Então, o jeito que eu falo em Cuiabá é de uma forma. Lá em Sinop, eu não falo a mesma informação que está veiculando em Cuiabá. Por quê? Porque quem está em Sinop não quer saber que eu vou inaugurar um hospital geral. Eu quero saber como é que está o hospital da minha cidade. Então, eu falo para aquela comunicação. E se a gente não fizer dessa forma, você não consegue atingir o público. É verdade. Não tem chance de você conseguir. Então, esse é o desafio que eu tenho enquanto secretária de comunicação. Conseguir falar tudo aquilo que a gente está fazendo. E aí que está o difícil. Porque algumas pessoas, por exemplo, elas confundem, né? O gestor com o governo, né? Em comunicação institucional, você não pode confundir as duas coisas, senão você esbarra na questão do princípio da impessoalidade. Eu, por exemplo, tenho muita sorte de trabalhar com o governador Mauro Mendes, porque ele é uma pessoa que ele respeita muito o que está no texto da lei. Então, quando a gente diz, não, governador, eu não posso fazer isso na comunicação pública, porque isso vou ferir o princípio da impessoalidade,
tudo bem, qual a alternativa? Essa. Uhum. Ok, não há problema. Então é muito fácil você trabalhar Sim. com um gestor que trabalha dessa forma. Uhum. Agora, eu conheço os colegas que não conseguem trabalhar dessa forma. E aí é outra dificuldade que você tem das pessoas acharem que a comunicação pública é a cara do gestor. E não é isso. Uhum. Eu vi um post que você publicou esses dias falando, acho que foi até o último post, falando sobre, não poder postar em collab, né, o gestor, Exatamente. o governador não pode estar no perfil do governo, nem o prefeito no perfil da prefeitura, né, tem tudo isso. Tem tudo, e tem gente que não entende isso. Por exemplo, o Instagram do governo do estado, né? O GovMT lá. O Instagram do governo, o governador pode aparecer no Instagram do governo? Pode, desde que ele esteja lá para prestar um serviço, né? A gente está numa inauguração ao vivo e está transmitindo ao vivo. Então eu posso fazer um corte e colocar, isso não tem problema. Mas eu tenho que pensar o seguinte, entre 10 postagens, eu posso ter 8 postagens do governador? Não posso. Porque eu estou usando aquilo ali para benefício próprio dele, né? Por mais que ele tenha mais seguidores que a rede social do governo, mas também é configurado o uso indevido da máquina pública para favorecer alguém. Sim. Então a gente tem muito esse cuidado com relação. E as pessoas não têm esse cuidado. O que elas começam a fazer? Marcação de todo mundo. Né? Elas começam a marcar todo mundo, elas começam a fazer publicações compartilhadas, né, colaborativas ali, eu, governo do estado, junto com o Thierry, pessoa física. Eu não posso fazer isso. Né? É a mesma coisa de falar assim, eu sempre falo pro pessoal, é só você comparar. O que eu posso fazer na publicidade institucional é a mesma coisa do que eu posso fazer numa rede social. Então, se na publicidade institucional, na propaganda institucional, eu não posso colocar o Mauro Mendes falando ou um secretário de Estado falando, eu também não posso colocar a rede social do governo. E as pessoas não têm esse cuidado. A gente já teve casos no Brasil, por exemplo, de prefeitos que foram condenados, de prefeitos que perderam o mandato por collab. E as pessoas não percebem o quanto isso é preocupante, sério, né? O quanto isso é sério. Por quê? Porque elas continuam achando que a internet é mundo de ninguém. E não é. E depois que dá um print... Foi, né? Print ferrou. Já foi. É verdade. Cláudia, deixa eu perguntar, porque eu quero perguntar de um outro setor, né? Que a Cláudia tem, uma boa parte da sua carreira no agro, né? Que eu também já trabalhei e sei como é muito difícil de a gente levar uma boa imagem. É muito complicado no Brasil ter essa imagem do agro. Como é que foi esse trabalho? Como é que é esse trabalho? Como que o agro se comunicava, está se comunicando? Como é que você vê esse setor hoje em dia? Bom, só nesse setor eu tenho 22 anos de atuação, né? Então, assim, é nítido a mudança e a transformação. Para te dar um parâmetro, numa entidade onde eu tenho a maior parte da minha experiência, quando eu entrei tinha um jornalista. Quando eu saí, tinha uma equipe de 18 pessoas. E isso sinaliza não só a complexidade da comunicação, mas também a percepção do agro da necessidade de fazer os investimentos necessários em comunicação. Então, isso transformou muito. A minha opinião, Thierry, ela distou um pouquinho do setor como um todo, porque assim, o que a gente mais ouve falar é que o agro não sabe se comunicar. Né? É lógico que isso também existe, mas, de novo, como a realidade hoje é complexa, você tem quem não sabe, quem mais ou menos sabe, e tem aqueles que dão show. E eu gosto sempre de falar desses primeiros que dão show, até para a gente mudar um pouquinho essa perspectiva. Então, você pega algumas cadeias produtivas, como laranja, algodão, etanol de milho, esse pessoal faz um trabalho sensacional de comunicação, seja para o mercado interno Mato Grosso, seja para o mercado externo, o mundo todo. Recentemente, por exemplo, teve uma crise do algodão que eu acredito que todos vocês aqui talvez nem tenham escutado falar. E foi brilhante a gestão, porque assim, a crise surgiu, eles fizeram um monitoramento disso, fizeram a resposta adequadamente dentro de um contexto, dentro de um público interessado e fez a gestão. Eu, inclusive, como especialista, fiquei com muita vontade de, numa semana seguinte, fazer o comentário numa rádio onde eu tenho uma coluna, mas eu falei, não, a crise foi pequena e acabou. Então, eu não tenho ali que falar para amplificar uma crise ou para revivê-la, né, para ressuscitá-la. Então, a primeira coisa é a seguinte, acho que tem de tudo dentro do agro. Né? Uma outra perspectiva, assim, a gente fez várias pesquisas ao longo dos anos,
seja na entidade onde eu trabalhava, ou até mesmo acompanhando pesquisas da ABAG, da ISPM, e a gente percebe que a sociedade não tem uma imagem tão negativa como a gente imagina. Isso sempre surpreende. É verdade. E com muita frequência as pessoas falam para mim, inclusive do agro, falam assim, você está errada. Aí eu falo, ok, Tudo bem. tudo bem, eu já me acostumei um pouquinho nessa posição, mas assim, o que me dá segurança para mantê-la é esse monitoramento, esse acompanhamento das pesquisas que eu acompanho, né? Agora, é fato que o agro tem seus críticos também, né? Não sejamos ingênuos a respeito disso. O problema é que o percentual baixo de críticos tem um poder alto de fala, né? E é isso que cria, às vezes, um barulhão. Então, a gente vai ter, dentro do segmento de comunicação, alguns jornalistas que têm uma posição contrária, professores, juristas. Então, esse perfil pequeno, mas que tem um poder de representatividade, ele acaba fazendo um barulhão, né? O que é importante? É até o exemplo que eu dei do algodão. É a gente olhar com frieza, e é uma coisa que eu sempre tentei fazer, continuo tentando, porque o agro quer, eventualmente, brigar, né? Ou quer responder, como eu falava, com o fígado. E eu falo, gente, calma, respira. A gente tem todos os dados a nosso favor. O que a gente precisa, às vezes, de uma estratégia, de responder no momento adequado, porque, felizmente, é um setor fácil de responder. Assim, você não precisa maquiar a informação. Tem problemas dentro do setor, sem dúvida, assim como tem em qualquer categoria. Você pega, sei lá, médico, publicitário, contador, político, arquiteto, sei lá. A gente tem os bons e tem aqueles que, né, que depõem contra atividade profissional. Isso também acontece no agro. Mas, na proporção, o agro, principalmente do Mato Grosso, assim, a gente tem números belíssimos para colocar, e inclusive para se posicionar. O próprio governo do estado utiliza bastante esses números, né? Sim. Para poder aí estruturar o seu discurso, para poder vender essa principal atividade do setor de Mato Grosso para o mundo. Posso só fazer Claro. uma observação? Eu achei interessante o que a Cláudia falou com relação a esse poder de influência que algumas pessoas têm que outras não têm. E isso acontece em todos os segmentos. Às vezes a crise é tão pequena, só que a pessoa que está mergulhada nela acha que é uma crise gigantesca. Nenhum dele ouviu falar da crise. É o poder das bolhas, né? Eu falo A pessoa está dentro da bolha e acha que a crise é gigante. A gente tem lá um curso de Media Training na Secretaria de Comunicação, que eu dou junto com o Lucas, a Carol e o Léo, e que a gente fala justamente sobre isso. Que num gerenciamento de crise, você precisa ter uma pessoa de fora da crise para olhar o ambiente primeiro, para analisar, fazer apontamentos, ver até o tamanho que está. Agora, se chegou no grupo do condomínio, esquece, a crise está gigantesca. Já se lastrou. não chegou, tô naquele grupo de 257 pessoas, que é só do setor, faz um tratamento pontual naquele setor, que se você for além daquilo, você potencializa uma crise que já está praticamente extinta, como você disse, né, Cláudia? E aí tem uma outra coisa. Eu escuto muito também isso dentro do governo. A gente tem que falar mais, tem que fazer mais, tem que falar mais. Por quê? Porque as pessoas vivem em bolhas que, às vezes, aquele assunto que você tá tratando não é importante para aquela bolha dela. E quando ela ouve falar sobre aquele assunto, ela fala assim, gente, não acredito que é isso. Mas porque não faz parte do dia a dia dela, né? O agro é um exemplo prático disso. Todo mundo sabe que a maioria dos produtores mato-grossense trabalham dentro do que está estabelecido no Código Florestal. Mas é muito mais fácil dizer que todo mundo é ilegal, que todo mundo derruba, que todo mundo desmata, mesmo com a lei autorizando você a fazer a limpeza da área para você ou plantar ou criar um gado ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, esse discurso fácil, o discurso fácil, ele propaga muito mais rápido. Sim. E quando você tem que pensar e analisar. Então, é muito mais fácil uma notícia negativa de um governo, por exemplo, prosperar, do agro prosperar e ganhar uma onda gigantesca do que uma verdade. Sim. E aí a gente, desculpa, fica ferrado na história. Por quê? Porque você não consegue depois, para você trazer a verdade e impactar as mesmas pessoas que foram impactadas na primeira onda. Sim. É verdade. Você não consegue. E aí o trabalho de fazer essa comunicação para poder controlar isso, influenciar, é difícil, porque aquelas pessoas que influenciam negativamente, só propagando a notícia ruim, como a Cláudia disse, a bolha dela é muito maior do que as pessoas que vão propagar a notícia boa. Né? E às vezes vem até pela falta de conhecimento, né? Exatamente. Cláudia, eu queria saber de você, existe uma forma diferente de comunicar no agro das outras áreas?
Eu acho que tem pergunta boa, né? Caprichar. Nossa. Então, tem vários casos. Por exemplo, lá, eu felizmente tenho alguns que a gente coleciona lá dentro da instituição. Eu trabalhei muitos anos na Federação da Agricultura, né? Que é uma irmã do sistema aqui que está hoje, que é a FEComércio. Eu estou me lembrando de 2 cases. Primeiro que eu acho, assim, a gente precisa pensar que a comunicação hoje não precisa ser feita da forma mais tradicional. Então, vamos lá usando nossos termos aí, porque aqui só tem decana, né? Então, antigamente eu fazia uma propaganda na TV líder de audiência, ou na revista semanal líder de audiência, e podia ir para casa ficar sossegada, que ia dar certo. Hoje eu tenho que elaborar estratégias, porque nem as pessoas não estão, elas estão espalhadas. É assim, eu adoro isso, né? Adoro confusão, então às vezes eu falo, gente, como ficou mais complexo? Se antes eu fazia numa TV, é o que ela está colocando quando ela falou do número de veículos presentes na coletiva. Hoje eu preciso pensar que esse mesmo conteúdo precisa chegar em 40 veículos diferentes, com formatos diferentes que façam sentido para aquela galera. A gente, uma vez, assim, a gente tem um público sensível que são jornalistas. E aí a gente pensou, bom, a gente precisa dar uma qualificação para eles. Talvez ele até tenha participado lá pela ProSoja, né? Então, o que a gente pensou? E eu acho isso barato, e eu gosto de ser um pouco detalhada a respeito disso, porque a professorinha ainda existe, né? Eu não estou em sala de aula, mas eu falo, gente, se é possível ensinar esse processo, eu acho bacana detalhar. Então, assim, a gente tinha que falar com jornalistas, e assim, não adiantava chegar e falar assim, vem aqui ouvir sobre o agro, porque nós somos legais. A gente não tem credibilidade para isso. E tá tudo bem. Porque, assim, às vezes você fala, Cláudia, você tá falando que você não tem credibilidade? Para aquele público eu não tinha, porque eu tinha um lado. Então, o agro falar que o agro é legal, eu não tenho credibilidade para quem é meu crítico. Agora a gente começou a fazer o exercício e pensar como é que eu sensibilizo essas pessoas. Dentro da profissão jornalismo, a gente percebe hoje que as possibilidades de trabalho são muito pequenas. Se antes eu tinha, por exemplo, aqui em Cuiabá, na capital, 3 jornais impressos diários, hoje eu tenho 1,5, né? Se a gente... 1,25. Isso. 1,25. Se eu tinha, às vezes, TVs, eu tenho 2, 3, né? A gente tem esse monte de sites que é uma característica dos veículos de comunicação hoje, ok? Né? A gente tem milhares, mas que não remuneram a altura de um veículo impresso. Então, nitidamente, olhando estrategicamente, então aqui tem um pouquinho do meu traço de marketing, a gente fala assim, como é que a gente fala com esse público para que eles demonstrem interesse em ouvir esse recado? E a gente começou a falar do mercado de trabalho. Olha, venha conhecer o agro, porque isso é um importante mercado de trabalho. Nós falamos a verdade. Tanto é que, assim, se a gente tem hoje uma diminuição dos veículos de comunicação e a gente tem um agro cada vez mais investindo em comunicação, como aquele número que eu coloquei, né? A Tiele é um exemplo disso, eu sou um exemplo disso, e tantos outros colegas profissionais, venha conhecer o agro, porque você vai dominar o mínimo possível de informações, e isso vai te abrir um leque no mercado de trabalho. Por esse gancho, nós tínhamos a meta de reunir 20 jornalistas, a gente fez 80, a gente reuniu 80 pessoas, inclusive 3 jornalistas de outros estados. E o recado era mais ou menos algo assim, venha conquistar o mercado que mais cresce, o mercado agropecuário. E o mais bacana é que eu falo assim, que a gente mirou em uma coisa e acertou outra. Por isso que é muito bacana você dividir, você defender uma ideia que faz sentido e que você não precisa esconder as coisas. Então eu me lembro que naquela época milho era uma cultura que a gente colocava no campo só para manter a terra nutrida. Pronta para soja. Não pronta para soja. Você protegia a terra, porque o valor do milho em si não pagava nenhum custo. A gente não falou isso. A gente fez o jornalista fazer as continhas dele, e aí no final de um módulo, um colocou assim, vem cá, por que vocês plantam milho? Uma outra pessoa falou assim, nossa, a vida do produtor é tão difícil. Para nós, isso era quase música para os ouvidos, porque a gente queria falar isso, mas, como eu disse, por ter um lado não tinha credibilidade. Então a gente não falou, olha, a vida do produtor é complexa, porque ele precisa fazer conta em dólar, em bushel, e uma série de outras coisas. A gente fez o resultado. Então esse é um modelo de comunicação que a gente não precisa seguir os modos tradicionais de mídia aberta, TV, rádio, jornal ou redes sociais. A gente mira no público-alvo, a gente vê quais são as demandas e necessidades deste público, a partir disso formata uma experiência, né, pensa um conteúdo estruturado para ele, e aí a gente oferece esse conteúdo de comunicação. Eu gosto muito, isso é uma tendência que é de experiência. Fizemos isso com vários outros públicos, um outro muito sensível, que são os juristas, né, os desembargadores, magistrados e ministros de STF, STJ.
Veja bem, se a gente for pensar, essas pessoas não andam na rua, na calçada. Eventualmente, um ou outro vai comprar o seu pãozinho no final de semana. Como é que a gente fala com este público e faz com que esse público ouça a nossa mensagem? Mesma coisinha. Estuda o público-alvo, vê o comportamento deles, vê o que eles gostam de fazer. A gente estruturou um evento. Lógico que eu não vou dar nomes aqui, porque é muito sensível, mas, por exemplo, a gente às vezes garantia, chamava o crítico e chamava um palestrante com uma opinião diferente para participar do mesmo painel. Veja só, do ponto de vista estratégico, aquela pessoa que tinha uma visão crítica, ela era obrigada a ouvir a opinião favorável. Então, não precisava falar via TV para aquele cara crítico. Quem falava era o especialista. É quase assim, é contratar um especialista 1 a 1. É caríssimo, se você for pensar que você vai pagar um atendimento VIP para esse, mas olha o poder desse ministro, olha o poder desse desembargador de tomar decisões favoráveis ou não para o seu setor. E a gente fez isso e foi muito, assim, foram vários casos, mas um deles, que foi muito emblemático, esse ministro falou assim, preciso voltar ao hotel e corrigir a minha apresentação. Ela está errada. Olha só. E ele falou isso publicamente. É lógico que depois, né, eventualmente ele teve opiniões contrárias. Isso não inviabiliza a estratégia adotada. Porque uma coisa que é muito importante em comunicação é frequência. Aquilo tudo que a gente tem de dor de cabeça com os nossos filhos e maridos ou esposas, da gente falar 200.000 vezes para ele fazer alguma coisa, isso também é necessário em comunicação. Por isso que às vezes eu falo que comunicação é sinônimo de educação. Na verdade, quando a gente comunica, a gente está educando um público. E hoje, vocês falaram um pouquinho de desinformação, que é nítido, né? Assim, a gente vê cada vez mais as pessoas bebendo numa fonte de conhecimento técnico e se formando nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Falo que são especialistas de título, né? São especialistas do Zap, né? Só então, o título e tá tudo bem. Isso, você me lembrou até uma vez, eu falando com uma colega, que ela leu o título e postou. E eu tinha ela em grande conta, tinha muito respeito por ela, falei, fulana, você publicou uma matéria que o título não corresponde ao texto. E eu juro que eu fui bem intencionada, né? Porque eu fui uma advogada, eu falei, acho que ela não se deu conta, ou fez isso, né? 90% das pessoas só leem o título. Se São concordar com o manchetes, título, né? compartilha. Ela falou assim, não, mas eu não vou tirar, porque eu concordo com a ideia. Eu falei, mas está errada, assim... Para mim, depende, entre aspas, não vou entrar no mérito, assim, depende da opinião da pessoa. Mas eu falei, fulano, tudo bem da sua opinião, só que não é o que... Você colocou algo que não corresponde. Ele falou, não, mas eu não vou mudar, porque é o que eu penso. Então, hoje, o que a gente vê também, do ponto de vista de complexidade na comunicação, é que, para muitas pessoas, a verdade não faz sentido. A gente quer vender a verdade, mas, às vezes, a pessoa está mais interessada na verdade dela. E isso... Como o microfone está ligado, a gente até mensura as palavras, porque isso assim, é no mínimo loucura no grau 12, né? Que é você assim, como é que a gente faz uma comunicação para quem não quer ouvir? Por isso que, então, é importante a frequência, né? A frequência. Você não fica ali martelando, e de várias formas diferentes, né? Tinha um professor que falava assim, mais do mesmo, né? Então, você vai ficar falando mais do mesmo, de várias formas diferentes, até a pessoa... Ou a pessoa vai direto para o hospício, que é porque ela não vai entender mesmo, vai viver dentro do guarda-roupa no mundo de Nárnia, ou a pessoa vai para de um dia para o outro e falar assim, puxa vida, pior que é verdade. Né? Ela vai ser impactada de uma forma que vai dizer, realmente, isso é verdade. Senão não tem... Você não consegue superar. Né? Hoje que a gente tem que se tranquilizar é ser coerente. Né? Porque é isso que ela falou, você vai falar, a pessoa não vai ouvir, você vai falar, não vai ouvir, você vai falar, uma hora faz sentido. Agora, a gente também tem que ter clareza que a gente não vai converter todos. E tá tudo certo. Quando eu falo tudo certo, assim, não que eu seja conformista, mas é assim, entendendo essa realidade, as características das pessoas, que esse é o perfil desse consumidor que está aí, a gente tem que trabalhar dentro dessa realidade. E falando, a gente está falando de não vamos tentar convencer, vai ter gente que não vai ser convencida, que não quer ser convencida. Como é que vocês trabalham? A gente está falando aqui de dois setores bem sensíveis, né? Que é o agro, que é um governo de estado, né? Como é que vocês trabalham com esses feedbacks negativos? Principalmente nas redes sociais, né? Laís, eu vou fazer a polêmica. Apaga. Não. Como é que depende, vem um ódio, não, como é que funciona isso? É muito assim, a gente tem uma política muito séria com relação a essa questão das redes sociais.
Primeiro que a própria rede social tem uma política, né? Que não é a rede social do governo, é a rede social como um todo. Se você tem um xingamento, se você tem algo que possa gerar alguma ação judicial, dependendo daquela manifestação que a pessoa fez na rede social, você não vai apagar, você vai ocultar e automaticamente, porque a ferramenta, quem mexe com rede social sabe disso, que a ferramenta, você coloca algumas palavras-chave ali, a ferramenta automaticamente bloqueia e segura o comentário. Então, é só quando a pessoa fez um xingamento, ou a pessoa está espalhando uma fake news na rede social, porque uma coisa a pessoa fala assim, isso é uma mentira, essa obra não está acontecendo, é mentira. Outra coisa, a pessoa vai chegar e falar assim, essa obra está acontecendo, mas essa obra não é do governo do estado, essa obra é de fulano, ciclano, beltrano, essa obra é isso. É uma mentira. Isso né? deve acontecer bastante, né? Um pouquinho. Essa obra não é. Então, isso é mentira. Então, o que é mentira, o que vai denegrir a imagem de alguém que possa gerar uma ação judicial, até mesmo contra o próprio governo, porque manteve aquele depoimento ali, a gente oculta automaticamente pelo sistema. Tá. Agora, o resto, se vir uma crítica assim, o governo não está investindo isso tudo em segurança pública, é uma mentira o que o governo está falando. Aí, não vai pagar de jeito nenhum. Vai responder aquela pessoa com elementos que possa fazer com que ela pare, pelo menos, para refletir. Não é? Eu falo o seguinte, convertido você não consegue mudar. O convertido você não vai mudar. Mas, pode ir lá, a Tiele está lendo os comentários, a Tia ainda não está convertida, ela vê o comentário do cara e fala assim, poxa, realmente. Aí quando ela vê o comentário do governo, não, realmente o carro mudou, realmente eu tô vendo um policial que tá assim, que tá assado. Então eu não tô respondendo para ele, eu tô respondendo para quem vai ler o comentário dele. Porque o convertido você não vai mudar. Isso é muito difícil você mudar alguém que tem uma opinião focada em ter opinião, né? A gente tem opinião sobre tudo, ela não vai mudar a opinião dela. E essa questão de rede social, ela ainda é mais delicada ainda no tempo atual. Vou pegar como exemplo. Na campanha eleitoral de 2022, a gente estava fazendo, o governo do estado estava fazendo uma ponte lá no Araguaia sobre o Rio das Mortes. Ali perto da região de Cocalinho e Nova Nazaré, as pessoas demoravam, às vezes, dias para atravessar um rio, porque era uma fila interminável de caminhões, porque ali tem uma usina de potássio, né, uma região ali de uma mina de potássio, que ela representa 40% do potássio do estado. Então, é uma região muito produtora. E que todo produto saía de balsa para o outro lado para entrar para Mato Grosso. Aí o governo do estado fez a ponte. Em 2 anos, menos de 2 anos, fez a ponte, concluiu, e quando estava perto para entregar a obra, as pessoas passavam, aquela ponte linda, uma ponte bem bonita, por sinal. A ponte linda e tal, passou um cara filmando, dizendo que aquela obra era uma mentira, que aquela obra não era do governo federal, do governo do estado, que tinha recurso e era do governo federal. E a obra era 100% do FETAB do governo do estado, não tinha R$1 do governo federal. E fez o vídeo, e fez a propaganda pro governo, pro candidato dele, que era do governo federal. E aí, quando eu deparei com aquele vídeo que estava circulando na rede social, falei, cara, isso aqui tem um potencial muito grande de viralizar. O que a gente fez? A gente pegou o mesmo vídeo do cara, né? Porque a pessoa ia receber o vídeo. E aí, batemos fake news e explicamos por que era fake news. Circulou em toda a região, a gente conseguiu controlar isso lá na região. Só que esse vídeo ganhou o país, né? Porque caiu dentro de um grupo que tem uma facilidade muito grande de propagar fake news. Caiu lá, a nossa sorte foi que o UOL viu o nosso vídeo do Confere, e aí fez lá, a ponte tal é mentira, não foi feito pelo governo federal, é recurso do governo do estado, para conforme está no descritivo da obra. Só que você não consegue saber de tudo isso a todo momento. Né? Então, assim, rede social, a gente não trata a rede social só o Instagram, o Face, o X e outras plataformas. O WhatsApp é uma rede social muito poderosa, em que as pessoas se escondem também atrás delas, e elas têm a certeza da impunidade. Então, é muito fácil propagar ideias que não condizem com a verdade, principalmente para atacar instituições. Seja instituições como o governo do estado, seja uma federação da agricultura ou qualquer um outro órgão. E as pessoas, assim, e por mais bizarro que isso pareça, as pessoas gostam desse conteúdo. Elas consomem como nunca o que não é verdade. E acreditam naquilo.
e acreditam naquilo e propagam e passa adiante aquilo como uma verdade. Então, assim, o Tem trabalho muito é difícil. isso, Laís? De Muito. chegar muita coisa falsa, assim, vocês terem Tem. que responder de alguma forma? Tem, porque assim, além das pessoas, tem a questão política que é muito forte, Uhum. né? Por exemplo, tem obra numa prefeitura especificamente. Essa obra ela é feita em parceria entre o governo e a prefeitura. Aí, uma pessoa da oposição fala assim, foi só o governo que fez a obra. Aí eu já tenho um problema. Com o prefeito. Aí já tem uma crise ali, né? Aí, aquele cabo eleitoral do prefeito fala assim, não tem recurso do governo, é feita só pela prefeitura. Aí o prefeito tem problema com o governo. Então, assim, isso é muito comum porque as pessoas, elas são movidas por paixão. Uhum. Pode perceber. Ninguém se dá de coração a algo se não for apaixonado, Uhum. né? Eu acho que aqui nessa mesa tem 4 grandes apaixonadas pela comunicação, Sim. seja corporativa, seja comunicação institucional, seja marketing, jornalismo, a gente é muito apaixonado por aquilo que a gente faz. E quando você coloca paixão naquilo que você faz, as coisas geralmente dão certo. Uhum. Você vê pessoas que nas suas áreas são muito bem sucedidas nessa mesa. E a mesma coisa com fake news. A pessoa coloca uma paixão naquilo porque ela realmente acredita Uhum. que aquilo ou não aconteceu, ou o governo tá inventando, ou... Porque, assim, é muito fácil desacreditar um governo, Uhum. né? Sim. Porque as pessoas, elas preferem acreditar que aquilo ali não aconteceu, que aquilo ali não é obra do governador, Uhum. não é obra... A gente, por exemplo, imagens do Hospital Central, que a gente está construindo, tá com 95% da obra pronta. Uhum. As pessoas falam que é um hospital particular. Que aquilo ali é mentira, já chegaram de postar lá. É mentira, se vocês filmaram isso aí num hospital particular, não é do governo. Para de mentir, tá feio. Então você passa por esse tipo de situação Uhum. e vão espalhar. A minha mãe mandou pra mim lá, isso é verdade isso? Eu falei, não é o hospital mesmo. Ah, tá, então eu vou desmentir aqui no grupo. Uhum. Gente, é um gerenciamento de crise constante. Permanente, permanente. Né? Meu Deus. A gente agora há pouco falou de loucura, né? A loucura do outro lado, mas eu acho assim que também é importante para nós que somos da comunicação, a gente tentar manter a nossa sanidade. Uhum. Porque é fácil, diante desse volume de coisas, né, a gente também se exasperar. Eu, por exemplo, assim, eu sou muito pragmática. Como é que eu lido com um hater, né? Não sei nem se a resposta é muito boa, mas eu sou assim. A gente tenta argumentar, resolve, responde, mas aí quando você percebe que não vai avançar, eu falo, gente, espera o próximo. Uhum. Porque vai vir o hater próximo. Sim. Né? Eu acho que o que é importante é a gente entender que essa é a dinâmica e que às vezes a gente, por mais eficiente que seja, a gente não dá conta de zerar. Agora, eu acho que é nosso papel estar ali sempre pronto para responder. E aí Então, você falou uma coisa que é bom, Cláudia, é essa questão do hater, né? Uma coisa que tem na política nossa lá, não bater boca na rede social. Uhum. Se o cara colocou lá um comentário, né, mais áspero, né, mais tendencioso, você responde e sai. Porque se ele responder, literalmente... E é o que ele quer. Deixa ele não É o fala. É o que ele quer. É o que ele quer. Ele quer que você alimente o ódio, Sim, né? porque se ele quisesse mais informação, ele ia pro direct. Uhum. Né? Ele ia te mandar uma mensagem lá no direct. Se ele tá ali querendo bater boca com você, se você ficar batendo boca com ele, serão 15 mensagens entre você e ele o tempo inteiro. E mais as outras pessoas que vão entrando Que no vão meio do entrando caminho. também, né? ficar discutindo. Exatamente. Então, assim, é exatamente o que a Cláudia falou, é o que a gente utiliza lá. Porque se você for na pilha do cara, você vai mobilizar toda uma equipe de comunicação Uhum. só pra estar respondendo pessoas que sabem que encontrar o seu calcanhar. Uhum. Então eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer, se posiciona. Tem que se posicionar, você também não pode deixar sem Uhum. resposta. Posicionou, sai, porque você não tem que ficar convencendo quem é convertido. Sim. Não é esse nosso papel. Comunicação, o papel da comunicação institucional é informar, prestar conta do recurso público, do que é feito com o recurso público, né? Com as suas campanhas publicitárias e informar, né? Uhum. Aonde é a vacinação no posto de saúde, a data que tem que vacinar o seu rebanho, né? Uhum. E prestar conta com campanhas institucionais. Olha, eu estou construindo tal estrada, eu construí tantas pontes, eu tenho que prestar conta para o cidadão do que eu estou fazendo. Uhum. Eu acho que se você tem isso em mente, a saúde mental sua, ela é preservada, porque Uhum. você trabalha na impessoalidade, Sim. né? O meu trabalho é comunicar. O meu trabalho, as pessoas às vezes confundem muito, porque existiu o assessor de imprensa. Eu não gosto mais desse termo, assessor de imprensa. É estrategista de comunicação. Sim. Porque o assessor de imprensa, ele simplesmente é a ponte entre o assessorado e a imprensa. Sim. Ok. Hoje, com o advento do WhatsApp, acabou a ponte.
né? Ela foi demolida, porque ele manda pergunta direto no WhatsApp do assessorado. Sim, Né? Então você não tem mais, não é assessor de o assessor imprensa. já é comunicado, olha, é o seguinte. Ele não é mais um intermediador, não há necessidade. Não, a necessidade dele. Então, o profissional de comunicação, ele tem que entender que hoje é a pessoa que vai pensar em estratégia. Qual a melhor forma de eu comunicar isso que a empresa está demandando? Qual é a melhor forma de eu comunicar isso para que não aconteça a longo prazo isso? Eu tenho que pensar enquanto estratégia. Às vezes a gente erra, claro que erra, porque às vezes a leitura de momento foi equivocada. Mas quem não trabalhar pensando como que o antigo assessor ele acabou e que hoje tem que pensar enquanto estrategista, tá fadado a fracassar. Porque você vai ficar sentado atrás de uma mesa esperando demanda. Ela não vai chegar. Ela não vai chegar. E, gente, falando sobre essa questão, a gente está gravando em julho, prestes a iniciar uma campanha eleitoral. Eu queria perguntar para vocês as dicas. Dicas para as pessoas que vão trabalhar em campanha com comunicação e as pessoas que vão efetivamente concorrer às vagas nos municípios, né? O que elas precisam pensar quando se fala em comunicação, estratégia, comunicação política também, mas nessa estratégia de comunicação para esse momento? Bom, eu fiz 5 campanhas eleitorais já, participei de 5 campanhas eleitorais, né? Nesse espaço de tempo de 2014 para cá, trabalhei com 5 campanhas. E trabalhei com alguns candidatos. E assim, o que eu falo? Campanha eleitoral, ela não para quem vai ser candidato. Campanha eleitoral, ninguém vence uma campanha eleitoral em 45 dias, né? Principalmente hoje, né? Hoje a construção de imagem, de reputação, ela começa 2 anos antes de uma campanha eleitoral. No mínimo 2 anos antes, porque você precisa criar um rastro de imagem pública para você poder consolidá-la no período eleitoral. Senão fica muito difícil. Pode ser que, Laís, quer dizer que isso não acontece. Não é uma receita certa para tudo, mas se você quer ter um mínimo de sucesso garantido, ou de ter mais votos, ou de conquistar mais o eleitor, você precisa pensar numa estratégia, num período de pelo menos 2 anos antes de um processo eleitoral, para a construção de imagem e reputação. Senão você já começa perdendo, vamos dizer assim, não é que não vai dar certo, mas você começa perdendo. Então você tem que primeiro construir essa imagem. Construir a imagem, conseguir ter uma boa presença na comunidade que eu represento, ou junto a grupos que eu represento aquela ideia que as pessoas também são favoráveis, já é o primeiro passo para você conseguir, nesse período de 45 dias, atingir mais o eleitorado, porque você vai ter uma presença de imagem muito maior na imprensa, você consegue atingir melhor o seu eleitorado. E para quem vai trabalhar numa campanha eleitoral, primeiro, eu falo, Cláudia, comecei em 2014 a fazer campanha eleitoral, né? Eu falo que eu já comecei na pior fase, na pior safra da campanha eleitoral. Por quê? Porque todo mundo antigamente falava assim, comprei um apartamento. Essa parte já entendi. Comprei um apartamento, recebia em dólar. Era o sonho de muita gente trabalhar em campanha. Isso nunca aconteceu em nenhuma campanha. Não mais, gente. Não mais. De 2014 para cá, os valores investidos na campanha, eu acho que o Mensalão fez isso teve esse impacto muito forte no marketing político, né? A redução de valores, por quê? Porque você pagava muito caro numa campanha eleitoral, porque tudo passava por lá. Né? Não era só... tinha esse valorzinho que você tinha que pagar mais, porque você passava tudo por uma campanha eleitoral, né? Hoje não é mais assim. Hoje você contrata um profissional. E marqueteiro, com a palavra... O marqueteiro, por exemplo, o profissional que vai trabalhar como marqueteiro numa campanha eleitoral, eu falo que ele é quase que como um assessor de imprensa. Qualquer um pode ser. Estrategista não é todo mundo que pode ser. O marqueteiro, quase todo mundo que tem um mínimo conhecimento de comunicação pode ser. Porque ele tem que criar um planejamento e seguir aquele planejamento. Agora, o estrategista, aquela pessoa que vai ser como um consultor, um mentor, é ela que vai dizer o rumo que você vai seguir, e o marqueteiro vai só alinhar a campanha. Mudou um pouco, de 2 anos para cá, de 2 eleições para cá, mudou um pouco essa concepção. E se você trabalhar enquanto profissional, eu gosto muito de trabalhar produtos, né? Pessoas como produtos. Se você tem um produto, eu vou falar vou pegar o governador de Mato Grosso como exemplo. Durante os 4 primeiros anos do primeiro mandato dele, a gente trabalhou o governo do estado, mostrando tudo que estava sendo feito no governo do estado. Ele foi eleito no primeiro turno com 68% e não teve dificuldade durante a campanha eleitoral. Por quê? Porque ele teve presente
na imprensa, nos veículos de comunicação, na sociedade, com o governo, durante 4 anos. Então, ele não caiu de paraquedas para poder ter que cuidar, trabalhar a sua imagem. Ele teve a imagem de trabalhar durante 4 anos, né? E a mesma coisa agora. Tem muito candidato que está aparecendo agora na campanha eleitoral. Sim. As chances dele não conseguir nada são imensas. Pega o Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro, as pessoas falam assim, ele surgiu da onde? Eu trabalhava numa rádio em Cuiabá em 2015, 2016. Ele passou 2 vezes dando entrevista nessa rádio. Ele percorreu durante 4 anos, antes de se lançar candidato, ele percorreu todas as capitais e as principais cidades do estado, falando, batendo na tecla em 2, 3 pontos. Sim. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ouvir muito dele, ouvir, mas o quê? Ele estava presente. Sim. Com ação? Nenhuma. Com recurso? Nenhum, mas com ideias. Né? Com ideias. Isso é muito forte para quem vai ser candidato à presidência. Você não compra uma pessoa que vai ter ação, você compra uma ideia. Exato. Né? E o Bolsonaro fez isso muito. Então, por isso que eu tô falando, o candidato precisa ter presença e o profissional, ele precisa primeiro ter disponibilidade, que campanha não é uma coisa fácil. Você tem que principalmente a de prefeito, tá? Porque todo dia tem programa eleitoral. Então você precisa se dedicar àquilo, ter disponibilidade para aquilo. E eu não vejo hoje, aqui a gente está com profissionais que já têm uma boa estrada aí, uma boa trajetória. Eu não vejo hoje, por exemplo, profissionais no mercado, tantos profissionais no mercado como antigamente, de pessoas que, deu 6 horas, tô começando agora, deu 7 horas, tô a 1000 por hora. Não, as pessoas deu 6 horas, elas simplesmente desligam o seu computador e vão para casa. Eu não tô dizendo que elas estão certas ou erradas. É um modo de vida que está mudando com essa nova geração que tá vindo aí, né? Então, assim, só que para uma campanha eleitoral esse perfil não cabe. É assim, né? Esse perfil não cabe. Porque a pessoa precisa estar sabendo que durante 45 dias ela não vai ter folga. Ela vai negociar descansos. Né? Quem trabalhou em campanha sabe disso, né? Então, para quem quer assumir essa responsabilidade de uma campanha eleitoral, tem que ter isso em mente. Que você vai negociar descansos. E não que você vai trabalhar. E eu falo uma outra coisa também. Será que vale a pena você sair do seu trabalho, né? Seguro, né? Seguro. Que você tem um emprego ali. Você tá Pra não ali. comprar um apartamento? Não, só se fosse por um Não apartamento. tem nem metade da entrada de carro. A pessoa faz a conta lá. Eu vou ganhar 15 mil. Um exemplo. Vou ganhar 15 mil durante 2 meses eu vou ganhar 15 mil por mês. Ganhei 30 mil. Mas o 30 mil, se ela continuasse no emprego dela, ela ia ganhar até novembro. E aí? Só que ela acaba a campanha eleitoral dela, ela tá desempregada. Ela vai ter que guardar o dinheiro da campanha, não é pra ela comprar algo, é pra ela se sustentar até ela arrumar um emprego. Então, assim, as pessoas. O erro do brasileiro, do profissional, é não fazer conta. Né? Eu vou entrar nessa experiência pra quê?